Saudações! Nesta videoaula, conforme o prometido, que é a quinta, a ideia é falar sobre o MPPT. No caso, será MPPT aplicado ao conversor Boost, que é o objeto de estudo nesta série de vídeos de sistemas fotovoltaicos. Então, a primeira questão seria o porquê do MPPT. Ok? Então, se prestarmos atenção aqui, vamos ver que temos o painel fotovoltaico, ou arranjo fotovoltaico. Então, o que acontece? Quando não tem o conversor, o ponto de máxima potência do painel muda primeiro a partir ou em função dos parâmetros meteorológicos, refiro-me à temperatura, assim como à irradiância, mas também em função da carga, o ponto de máxima potência desloca-se. Por exemplo, aqui o ótimo seria o ponto de máxima potência, neste caso ser este ponto. Porém, essas duas retas mostram exatamente o que acontece quando conectamos uma carga, né, num painel fotovoltaico. No caso, este aqui é um painel de 240 watts. Ok? Então, é possível ver a partir desta reta azul que a resistência de carga é de 5 ohms. Então, o que acontece? Aqui o ponto de máxima potência foi deslocado para cima. Agora, no caso da resistência, que é de 30, o ponto de máxima potência foi deslocado para abaixo do ponto ótimo. Então, isto quer dizer que as características da carga que nós ligamos ao módulo fotovoltaico, ok, mudam o seu desempenho. É daí que nós precisamos de conversores. Então, conversores de corrente contínua. Então, o que seria máxima potência? Ou simplesmente MPPT? O MPPT é um algoritmo incluído nos controladores de carga, usados para extrair a potência máxima disponível do módulo fotovoltaico sob certas condições. Ok? Então, quando referimos a certas condições, já disse, temos a questão meteorológica, que é a irradiância, assim como a temperatura. Muda um ponto de máxima potência. Por exemplo, aqui temos um cenário em que o ponto de máxima potência é deslocado, né, em função da irradiância. Isto é, aqui podemos perceber que é o ponto ótimo, porque temos irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Mas a partir do momento que a irradiância baixa, vamos assim perceber que há um desvio deste ponto. Então, qual é a importância do rastreamento do ponto de máxima potência? É para garantir com que a potência sempre seja extraída naquele ponto ótimo ou máximo, de acordo com a situação. Então, significa que é preciso criar conversor capaz de rastrear esses pontos. Por quê? Podemos ver aqui esta comparação. Aqui temos um conversor PWM. Este conversor PWM, ele não faz o rastreamento do ponto de máxima potência. Ele simplesmente processa os valores da tensão e corrente, digo, a potência de entrada, em função, ok, das características com que ele foi dimensionado, particularmente, digo, com duty cycle constante. Então, por isso ele não vai rastrear o ponto de máxima potência, mesmo com variando a irradiância, a temperatura ou a resistência de carga. Então, onde nós temos um controlador que tenha o algoritmo MPPT incluso, naturalmente vamos ter situação em que ele vai rastrear sempre o ponto de máxima potência em cada condição. E isso vai trazer um rendimento ligeiramente melhor
né? Costuma-se dizer aí na literatura que é em torno de 30% a mais em relação a um conversor, a um controlador PWM. Então aqui, quais são as condições para o módulo fotovoltaico poder operar no ponto de máxima potência? Primeiro é preciso detectar o ponto ao qual este módulo está operando, verificar o ponto, verificar se o ponto de operação encontra-se à direita ou à esquerda, que é basicamente o que fiz menção aqui. Para cada cenário, o ponto de máxima potência pode se deslocar ou para a esquerda ou para a direita, que é no sentido para baixo. Então, assim sendo, é preciso ter este conhecimento e garantir sempre que o ponto de máxima potência sempre seja rastreado. Com isso, podemos rastrear o duty cycle ou a razão cíclica, né? Incrementando ou decrementando. Isto é, quando a irradiância for muito maior, é possível decrementar para que a potência esteja de acordo com o especificado no projeto. Então, e sempre este algoritmo tem que ter capacidade de manter o ponto de máxima potência. Então, com isso nós vamos encontrar diversos tipos de algoritmos que fazem este rastreio de ponto de máxima potência. Temos algoritmos baseados em modelos, temos algoritmos baseados na experiência e temos algoritmos heurísticos. Então, o foco aqui estará mais nos algoritmos heurísticos, ok? Porque esses algoritmos são os mais difundidos e baseiam-se nas medidas de tensão e corrente do módulo fotovoltaico. Com base nisso, tomam decisão quanto à variável de controle. Ou seja, esses algoritmos não dependem exclusivamente do conhecimento das características do painel. Okay? Então, alguns desses métodos, né, que fazem parte do tipo heurístico, podemos citar aqui o método de perturbação e observação, ou perturba-observe, o método de condutância incremental, assim como outros métodos que posteriormente também irei demonstrar. Pegando particularmente o algoritmo perturba-observe, então este é o diagrama, okay, ou o fluxograma, que mostra ligeiramente como é que vai funcionar este método. Então, portanto, é preciso ter o conhecimento da potência, e esse algoritmo avalia se a potência é maior que zero ou não. Caso seja menor, também verifica se a tensão é maior que zero ou não. No caso da tensão, isto é, tanto a potência assim como a tensão forem menores que zero, então a ação é incrementar um valor, né, de modo que haja variação do duty cycle ou do ciclo de trabalho, neste caso variando a tensão de referência. Então, caso a tensão, a potência neste caso seja não seja maior que zero, mas que a tensão seja maior, a ação vai ser decrementar. A mesma coisa repete-se no lado direito. Se a potência for maior que zero, ele também vai avaliar se a variação da tensão é maior que zero ou não. Caso a tensão seja maior que zero, então ele vai incrementar. Caso não seja, ele vai decrementar. Então, com isso, é possível aqui termos valores mais atualizados. Ok? Então, esta é uma variante deste método perturba-observe. Também é possível fazer isso diretamente variando o duty cycle. Então, vamos ver isso aí a posterior. Então, outro método que merece destaque é o de condutância incremental. Ok? Então, o seu fluxograma também não tem muita diferença com o perturba-observe, porém este trabalha com as variações de tensão, e com isso podemos dizer que a sua capacidade
de rastreio é mais rápido, visto que não precisa estar sempre a questionar sobre a localização do ponto de máxima potência. Uma vez que ele encontra, vai incrementar, caso não, vai decrementar, vice-versa. Ok? Então, este método também vai ter um vídeo próprio para destacar o seu funcionamento, ou como é que efetivamente acontece. Mas neste vídeo o foco estará no método Perturbe Observe. Então, se nós formos a ver aqui os diferentes métodos heurísticos, como disse antes, apenas fiz menção do Perturbe Observe quando está a ser incrementado. Também temos o beta, de oscilação, de correlação. Podemos ver que cada um tem um rendimento diferente do outro, isto é, se formos a ver o Perturbe Observe tradicional, ele tem menor rendimento do que o Perturbe Observe melhorado, ok? Do mesmo modo, vamos ver que a constância incremental tem um valor ligeiramente, em termos de rendimento, maior que o Perturbe Observe, ok? Então, cada método aqui cabe ao projetista escolher e, em função disso, fazer o seu projeto. Então, além dos métodos heurísticos, um deles que vai merecer destaque aqui há de ser a aplicação do controlador fuzz, ok? Que é um método que é baseado no estudo do comportamento do sistema, ou seja, ele aprende as características do sistema e, em função disso, vai também controlar e garantir a extração da potência no ponto máximo, ok? O PWM, independente do método, ele é necessário porque o PWM é o mecanismo pelo qual nós variamos a largura do pulso que chega à chave de potência. Então, alguns critérios aqui podemos citar para a escolha da melhor técnica. Temos a resposta dinâmica, o fator de rastreamento, o ripple ou oscilação da tensão em regime permanente e também podemos aqui citar o número de sensores, os custos, ou seja, em função desses benefícios, ou em função desses parâmetros, o projetista vai escolher qual é o melhor método a aplicar para o seu projeto. E de seguida vou passar ao Simulink, onde já preparei, neste caso, o rastreamento da potência usando o método Perturbe Observe, e vamos ver se isso de facto acontece ou não. Então, assim sendo, vou chamar aqui o Simulink, e pelo Simulink aqui é possível ver que o conversor boost praticamente é o mesmo, não tem diferença com aquele que foi implementado antes. A única novidade cá neste momento é que no vídeo anterior nós aqui tínhamos uma fonte, né, constante, enquanto aqui nós dependemos, neste caso, de amostra de tensão e corrente que vão chegar a estes desintegradores, e aqui na parte interna é onde nós implementamos o algoritmo, né, a usar. No caso, este é o método Perturbe Observe sem o uso de PIs, ok? Então, neste devo definir qual é o duty cycle máximo, pode-se ver a partir daqui qual é o duty cycle máximo, ao mesmo tempo definir o mínimo e o valor do incremento, ok? Então, desta feita, o que vem de seguida é taxativamente o que vem naquele método, né? É o que vem naquele fluxograma. A ideia sempre é garantir com que haja o rastreamento contínuo da potência, isso no ponto máximo.
Então, pode-se ver a partir daqui, verifica-se se a potência é menor que zero, se a tensão é menor que zero. Se isso acontecer, há incremento do delta, caso contrário, a ação é diferente. Então, vou fechar aqui e rapidamente simular, né? Só para efeitos de ganhar-se tempo e não de tornar o vídeo muito longo. De seguida, garantindo aqui o algoritmo do MPPT, precisamos de gerador de sinal, né? E aqui na parte do gerador de sinal, como estou a trabalhar com a frequência de 40 kHz, então é por isso que tem que dividir 1 por 40 e terei neste caso o valor. Aqui foi uma forma de restringir o valor de saída, né? O valor máximo é igual a 1. Então o projetista também vai fazer isso em função das características do seu conversor. Se lembrarmos no vídeo anterior, para mim, ou para este projeto, dissemos que até 0,55 teríamos ele a elevar a tensão de entrada para os 400. Então, neste momento, vou simular e vamos ver o que acontece face às variações da irradiância, temperatura, e se ele de facto vai fazer o segmento deste mesmo rastreio. Então, assim sendo, vou aqui simular e já temos aqui gráficos. Este é o gráfico da corrente medida, ok? Este aqui é o gráfico da corrente e devo esperar um pouco até atingir o regime. Assim sendo, já tenho este valor aqui, né? Ainda a caminho disso, mas pelas características dá para ver que o MPPT está a funcionar, porque tem aqui a tensão de saída um pouco acima daquilo que foi especificado, mas dá para ver também a partir daqui que a tensão de saída aqui chegou a 600. Então este carece de um tratamento. Como a ideia é que ele chegue em 400, então depois dentro do algoritmo, ok, tem que garantir com que não ultrapasse os 400 volts. Se prestarmos atenção aqui agora, vamos ver que a corrente está na faixa de, ok, deixa eu minimizar aqui a corrente, né? Para este caso está na casa de 25 amperes, digo em termos de variação. Mas também é possível analisar em função da tensão de saída para vermos o comportamento. Então eu aqui olhei simplesmente para o lado da corrente. Também posso fazer a mesma análise olhando para o lado da tensão. Se formos a ver, a tensão de saída ela é elevada até 400 volts, ok? Então vou agora mexer no valor da irradiância. De 400 colocarei, por exemplo, 100 e verificar se ele seguirá ou não. Então, se formos a ver aqui, já houve, ok? O sistema já percebeu que houve diminuição da irradiância, que é uma situação que vai acontecer. Assim sendo, dá para ver que ele segue esta variação, ok? Então, do mesmo modo, o que faz com que a tensão de saída decresça é porque a tensão de entrada também variou muito. Por exemplo, se eu colocar aqui 50, vamos ver ainda uma diminuição mais profunda. Então, aqui coloquei 50, então estamos a ver aqui que ele segue, né, esta variação. Então, isto prova que o MPPT está a funcionar, ok? Do mesmo modo, posso devolver este valor, por exemplo, deixar este valor em 900. Deixando em 900, só vou deixar estabilizar um pouco. Deixando em 900, vamos ver que ele segue logo de imediato. Então, isso garante ou prova que
ele constantemente vai estar a procurar, né, a potência no seu ponto máximo. Então, é para essa finalidade que nós trabalhamos com o MPPT. Então, em termos de eficiência, isso vai trazer benefícios, né, bem maiores para aquilo que são as necessidades no projeto, ou também em termos de processamento do sinal. Ok? Então, aqui basicamente o que tem que fazer de seguida só são ajustes, de modo que este valor não esteja nos 600, mas a ideia básica de mostrar o MPPT funcionando é possível ver a partir daqui que tem efeito. Então, conforme dizia, este é o método pelo qual o algoritmo MPPT acontece sem o uso de PIs, ok? Sem o uso de PIs. Então, quando nós utilizamos PIs nos projetos, ok? Temos que, penso que já tinha começado um projeto aqui com PI e estava a fazer alguns ensaios. Então, se prestarmos atenção agora, é na tentativa de colocar aqui um controlador proporcional integral. O que devo fazer aqui? Tenho que especificar qual é o valor da ação proporcional e qual é o valor da ação integral. Então, para este momento, fixei os valores aqui. Testando, também é possível ver se eles vão mostrar o MPPT funcionando corretamente. Então, primeiro vou mexer na tensão. Vou mexer na tensão para ver qual é o comportamento. Já começou. A readância neste momento está em 600. Então, ele mostra aí um determinado comportamento. Vamos ver se agora a tendência é cair. Vamos ver se ele consegue chegar aos 400, que é o objetivo deste mesmo projeto. Então, esses projetos ainda carecem sim de uma pequena revisão. Apenas estou a aproveitar o momento aqui, visto que estou mesmo empenhado em garantir com que qualquer um possa perceber o que é isso de MPPT. Então, se formos a ver, ok, ele já está quase a atingir o regime. Neste caso em que estou a usar o PI, atenção, diferente daquele outro, né, modelo sem PI, está na faixa de 500 volts para uma irradiância de 600. Então, aqui posso também, no primeiro caso, mexer mais a questão da irradiância. Agora vou mexer a questão da temperatura. Irei variar a temperatura de 25 para 55, desculpa, para 45, para ver se ele seguirá este comportamento ou não. Então, conforme vimos nas aulas anteriores, a temperatura ou a elevação da temperatura causa diminuição da tensão. Por causa disto, vamos perceber que a tensão, em vez de estar nesta faixa de 500, desceu um pouco, para dizer que quanto mais aumentar o valor da temperatura, então teremos menor tensão de entrada, face à variação da tensão de entrada aqui, ok? Então posso aqui mexer novamente e agora vou deixar em 55 para ver o que acontece. Clicando aqui, vamos ver que a lógica, né? Vamos ver que aqui também a tensão de entrada vai descendo. Então a tensão de saída vai seguir este movimento. Então isto prova também que o MPPT usando PI aqui está a funcionar.
Agora, no vídeo próximo poderei explicar melhor como dimensionar um controlador, ok? O PI, o PID, em função da aplicação. Por exemplo, se variar agora a temperatura para 25, ou posso deixar em 20, vamos ver que a tensão na entrada vai subir e, consequentemente, na saída, ok? Também teremos um valor relativamente maior. Então, aqui, pela simulação, é possível ver que, de facto, o MPPT está a funcionar. Há, neste caso, rastreio de máxima potência. Então, hoje vou terminar aqui, né, para não deixar o vídeo longo. Qualquer dúvida, né, pode comentar. E, como sempre, não esqueça de dar aquele like para garantir com que se prepare mais vídeos de qualidade. Então, pela atenção dispensada, muito obrigado e até ao próximo vídeo, ok? Então, para quem é a primeira vez a ver este vídeo, para entender o que está a acontecer, tem que seguir os vídeos anteriores, ok? Os vídeos anteriores. Então, a ideia do MPPT aqui está a acontecer e tchau.